Esta semana eu publiquei um vídeo chamado Bananinha Maconheiro, no qual eu falava sobre uma entrevista dada pelo delegado Valdir, deputado federal, ex-bolsonarista, falando sobre uma situação que envolveu Eduardo Bolsonaro e o pai dele, o Jair Bolsonaro, quando eram deputados ainda, e o Valdir diz que o Bananinha estava, ou Bananinha não, o Eduardo Bolsonaro estava no Havaí fumando maconha. E o que aconteceu? Logo em seguida, no dia seguinte, tentaram hackear a minha conta no Instagram. Eu vou falar sobre isso porque parece ser uma mera coincidência, mas o negócio é um pouquinho mais complicado do que parece. E além disso, há uma outra história que também preocupa, que é sobre o jornalista Jamil Chad, que é um grande jornalista brasileiro e que está sofrendo ameaças de morte agora por causa de um artigo que ele escreveu. Então eu vou falar sobre esses assuntos hoje, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante. Então, curta, dê um bom dia aí no comentário e se inscreva no canal. Então qual foi a história relacionada a essa tentativa de hackear o meu Instagram? Como eu falei, lancei um vídeo sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre o suposto uso de maconha dele numa viagem ao Havaí, e naquele dia, junto com isso, eu publiquei também um trechinho de um vídeo do Thiago Tomazini. O Thiago Tomazini fez um vídeo que virou já clássico na internet, antológico na internet, assim, patrimônio da humanidade já, que foi esse vídeo aqui. Outro motivo que eu acho que o Bolsonaro é contra a maconha, que não libera a maconha, é por trauma familiar. Porque é uma história que todo mundo sabe. Eu cresci na Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo da Tijuca sabe que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, é maconheiro. Sobre o Eduardo Bolsonaro, eu afirmo, Thiago Tomazini diz, Eduardo Bolsonaro fumava maconha. Pode me processar, pode fazer o que você quiser. É uma história que todo mundo aqui da Tijuca conhece. Inclusive tem gente que tem fotos. Uma moradora do condomínio Sans Penha falando da hipocrisia da família Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro fumava maconha, puxava loló, pichava muro e transava com menor de idade. O que aconteceu, e que eu só fui saber depois que tentaram hackear meu Instagram, porque o Thiago me escreveu, ele mandou uma mensagem falando pra mim que tinham hackeado também o Instagram dele no dia em que eu soltei o vídeo sobre Bananinha. Então assim, pode ser uma mera coincidência, pode ser coincidência sim, pode ser uma tremenda coincidência, mas é muito estranho que a gente lançar um vídeo sobre o Bananinha usando maconha, ou supostamente usando maconha, e nesse mesmo dia, tanto o Thiago Tomazini, que é alguém que fala, que todo mundo sabia lá na Tijuca que eles eram maconheiros, no mesmo dia invadirem a conta do Tomazini e no dia seguinte tentarem invadir a minha. Não conseguiram porque eu recebi a mensagem, o aviso, dizendo que alguém estava tentando acessar a minha conta, e quando eu recebi essa notificação eu rapidamente fui lá, bloqueei o acesso, modifiquei a senha e ninguém entrou, até onde eu saiba. Mas é muito estranho, como eu falei, pode ser coincidência, mas de qualquer maneira isso vai demonstrar pra gente alguns riscos que a gente passa. Quem está criticando o Bolsonaro, quem critica esse governo, quem critica a família Bolsonaro, ou milicianos também, pessoas relacionadas à família Bolsonaro de algum modo, a gente tem que se preocupar sim. E eu falo aqui porque desde 2018 até agora eu já vi muita gente ser hackeada, ou sofrer ameaças, ou ser perseguida, ou sofrer retaliações, e eu passei por isso em algumas circunstâncias. Eu quero dividir com vocês aqui algumas táticas usadas pelos bolsonaristas para intimidar as pessoas. Como eu falei também, o jornalista Jamil Chad está sendo ameaçado de morte agora. Ele publicou um texto muito interessante chamado, em 2022, Não Vamos Escolher um Presidente, vamos definir quem somos. E ele fala aqui sobre a cultura do ódio, sobre o ódio sendo usado na política como expressão de poder e também para desumanizar o opositor. Daí ele enumera algumas características do que ele percebe nesse tipo de uso do ódio para a política. Então ele fala o seguinte, olha: meios de difusão de conteúdo criados para deliberadamente mentir, confundir e semear a discórdia. O outro lado foi desumanizado, afetando de maneira profunda um dos princípios da democracia, a aceitação de que o adversário é legítimo. O meu candidato foi endeusado, passou a ser infalível e hoje lidera uma milícia de crentes em seitas. A venda de armas explodiu, inclusive por meio de novas leis que tornaram a posse legal. Faltando poucos meses para a eleição, as forças políticas ainda não chegaram a um acordo sobre quais serão as regras do pleito. A tortura foi minimizada, abrindo espaço para o debate sobre quem teria ou não direito a ter direitos. E, por fim, o passado foi reescrito, numa manobra para apagar crimes e, pela segunda vez, borrar as vítimas da história. Então a denúncia dele é uma denúncia que a gente faz também há muitos anos, que é de como nesse embate político que é com base, na emoção, e no ódio, e na raiva, e no ressentimento, isso tem levado a um tipo de
disputa que não é mais a disputa democrática de aceitação do adversário como, sabe, um participante legítimo do jogo. Se venceu, venceu, aí eu me torno oposição e depois tento entrar no poder, mas se torna um inimigo a ser extirpado e destruído. E isso aqui eu percebi claramente quando o meu primeiro vídeo sobre o Bolsonaro viralizou, que foi aquele vídeo sobre as frases do Bolsonaro. Quando aquele vídeo viralizou no Facebook e chegou a 26 milhões de pessoas na época, 26 milhões de visualizações, de acessos, eu abri as comportas do inferno e recebi, sabe, milhares e milhares e milhares de insultos, ameaças, de ataques. Ou seja, as pessoas realmente ficaram indignadas por eu expor frases que o Bolsonaro havia dito. E frases homofóbicas, frases racistas, frases, sabe, absurdas, frases misóginas, frases apologistas da ditadura, da tortura. Então eu expus frases do Bolsonaro. E aí, apoiadores do presidente, em 2018, durante a última eleição, apoiadores do Bolsonaro vieram me ameaçar também. Inclusive, teve um caso específico que foi que era um policial federal, um delegado, eu acho, aposentado, que veio me mandar inbox dizendo que ia me matar. Então, assim, esse tipo de procedimento, como disse o Jamil Chad em vídeo no Portal UOL, não pode ser naturalizado. A gente viu muitas pessoas sofrerem perseguição a ponto de serem obrigadas a deixar o país. A gente viu a Débora Diniz, professora da UNB, que teve que ir embora do Brasil por causa de ameaças de morte não contra ela apenas, mas contra seus alunos na UNB, foi embora do Brasil. A gente viu ameaças de morte contra o João Willis, que, dada a circunstância política no Brasil, não se sentia confiante de permanecer no país e foi embora também, e a Márcia Tiburi, filósofa, que também deixou o país por causa de ameaças. Então a gente fala aqui de 3 figuras públicas, né, professores, intelectuais, no caso de João Willis, um político, que foram embora do país porque o cenário nos dá um receio tremendo do que pode acontecer. Basta pensar, por exemplo, né, que uma vereadora no Rio de Janeiro foi executada, foi assassinada. Então, sim, esse espírito de ódio na política está muito presente e vai permear essa eleição, certamente. Tem um livro bem interessante, que é de 2018, se não me engano, de antes da eleição, que se chama O Ódio como Política, e fala sobre isso. Lá tem vários artigos de vários pesquisadores, de várias personalidades, inclusive dos meus amigos Ferrez e da Rosana Pinheiro Machado, e ali você pode compreender o buraco profundo, emocional e, sabe, civilizatório que entrou o país, de modo que um grupo se acha legitimado a poder perseguir os demais. E aqui a gente entra em vários níveis, na verdade, porque, como eu falei, as ameaças, elas são recorrentes. Para mim, pelo menos, faz um bom tempo que não chegam, mas durante 2018 foi, sabe, um padrão, ameaças, mas as ameaças geralmente são vazias, né? Você olha, mas não leva muito a sério, até um ponto que recebeu uma ameaça que foi muito específica, e aí a gente teve que ir na Espanha, onde eu moro, aqui na Espanha, a gente teve que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, advertir a escola onde estuda meu filho, a gente teve que tomar providências porque a gente ficou com medo, porque realmente foi uma coisa bem específica, e aí sim a gente ficou com receio. Mas, no geral, as ameaças são recorrentes, e mais do que isso, eles têm várias estratégias, né, para tentar silenciar os opositores. Uma delas são as ameaças, então assim, eles vão lá na tua rede e vão te insultar, e vão te xingar, e vão dar a entender que se te encontrarem na rua vão te dar porrada, ou vão te matar. É um modo de silenciar jornalistas, influenciadores, de calar as pessoas, e eu acho que muitos influenciadores que trabalham com o tema de política, confrontando o bolsonarismo, já vivenciaram isso também, então se não falo por mim nem pelo Jamil Chad, falo por muita gente que passou por isso, certamente. Além disso, você tem ataques coordenados, com o uso de robôs muitas vezes, para invadir a conta da pessoa e tentar sufocar aquilo que ela diz. Muita gente caiu no caminho por causa disso, porque eram muitos perfis atacando uma pessoa só, de uma só vez, então assim, algumas pessoas não têm, sabe, estrutura emocional para lidar com isso. Não é fácil você ter milhares de pessoas te atacando, então isso também é usado pelos bolsonaristas e também pelos olavistas. Uma outra tática que eles adotam tem a ver com assédio judicial, assédio jurídico, de figuras fazerem processos prática lá. Então assim, você vai lá e menciona algum comunicador bolsonarista, alguma personalidade bolsonarista, você menciona de maneira crítica, sem ofender a pessoa muitas vezes, e elas vão te processam, e aí você é obrigado a se defender, a, sabe, pagar uma multa, se for o caso, caso venha a perder o processo. E esse assédio jurídico, ele é muito eficaz. Isso também silencia as pessoas. Muita gente fica com medo de sofrer processo. Nem todo mundo também tem condições financeiras para bancar o advogado, para comparecer no tribunal. Então, esse é um modo também que o Olavo usou muito, e muitos influenciadores, como Nando Moura, faziam também isso para tentar calar a boca dos seus opositores. Eu já sofri vários processos por bolsonaristas, então realmente é algo que incomoda você ficar lá com o processo lá rolando há anos e aí pagando o processo, então é bem complicado. E uma outra tática que também tem a ver com o uso digital dos bolsonaristas é de hackear as contas, né, dos opositores.
Por exemplo, como invadiram a conta do Tomazini e tentaram invadir a minha. Então, assim, quem trabalha nesse meio tem que ter mecanismos de proteção das suas redes, dos seus computadores, sabe? Tem que saber se proteger, porque realmente eles estão dispostos a destruir a oposição. Quando você tem esse jogo que é com base na desumanização do seu opositor, de você considerar o seu adversário político como sub-humano, como uma besta, como um animal, como uma barata, como um verme, quando se dá nessa esfera, aí tudo é possível. E é claro que a gente tem preocupação em relação aos opositores do Bolsonaro também no jogo político, né? Sabe, candidatos que vão disputar agora com ele e que têm preocupação concreta e real em relação à sua integridade física. E eu espero que essa eleição transcorra de maneira mais pacífica possível, mas que fiquem em alerta. Vocês que são comunicadores, vocês que são jornalistas, vocês que são pessoas, sabe, que estão debatendo política por aí, sabe, se precavenham, se cuidem, se protejam, mantenha um pouco o equilíbrio emocional para lidar com isso, porque essa eleição vai ser bem pesada, o negócio vai ser bem complicado, virão ameaças, virão insultos, virá perseguição, virão tentativas de invasão de redes, um monte de coisa vai vir pela frente aqui, e a gente vai ter que estar preparado porque não vai ser fácil. Recomendo que vocês leiam o artigo do Jamil Chad sobre o ódio, né, sobre como o ódio foi instrumentalizado. Ele menciona o caso específico de Ruanda, mas isso serve para outras circunstâncias, né? O nazismo foi assim também. O modo como os nazistas perseguiram e executaram judeus foi com base nesse tipo de retórica. Eles foram desumanizando judeus durante anos, até um ponto que a população, sabe, alemã achou que era justificável exterminar uma etnia inteira do país. Então isso é usado. Isso é usado para instigar violência, para instigar conflitos e muitas vezes pode levar também à perda de vidas humanas. Então isso é preocupante, não dá para achar que é normal, não dá para achar que está ameaçando, é normal, todo mundo sofre ameaça, não é normal. As redes também têm um papel importante a desempenhar nesse sentido de banir contas que fazem ameaças, de, sabe, para atuar e prevenir esse tipo de cenário e sanear um pouco também esses espaços. Se elas são eficazes nesse sentido, eu acho que não são tão eficazes assim. Já fiz várias denúncias de ameaças para o Twitter, por exemplo, e raramente eles tomaram alguma providência para fechar a conta, por exemplo. Eles apagam o tweet, alguma coisa assim, mas não me parece que as providências sejam realmente eficazes. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história aí? Primeiro sobre a tentativa de hackearem o meu Instagram e hackearam o Instagram do Tomazini, do Thiago Tomazini, que apareceu no meu vídeo aqui sobre o Eduardo Bolsonaro. Se isso é uma coincidência, uma mera coincidência, né? Olha só que bizarro, né? Ou se pode ter alguma coisa por trás disso, me parece que é mais do que uma coincidência. Pra ser bem sincero, mas o que vocês pensam sobre isso? E se vocês viram essa história aí do Jamil Chad sofrendo ameaças agora de bolsonaristas por causa de um texto no qual ele denuncia os riscos de usar o ódio, de instrumentalizar o ódio para ganhos políticos. Só para concluir esse vídeo aqui, uma última coisa. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque ontem falei sobre isso, né? Eu falei sobre a questão de valores, de usar as emoções das pessoas para ganhos políticos. Falei sobre isso em relação ao Ciro Gomes. E aí pode parecer que eu me contradisse, né? Porque eu tô todos os dias aqui falando sobre racionalidade, sobre pensamento racional, argumentação lógica, sobre falácias lógicas, e de repente eu venho dizer para as pessoas: ah não, para o jogo político é preciso que você põe a emoção em jogo e deixa a racionalidade de lado. E não é bem isso, porque assim, são duas esferas diferentes. Uma coisa é a esfera da argumentação racional sobre o conhecimento. Então assim, você vai analisar o mundo, analisar a realidade e vem apresentar suas conclusões sobre o mundo. E aí, nesse sentido, a argumentação racional, ela visa construir uma estrutura de demonstração do mundo, discursiva, né? Demonstração discursiva, que seja coerente, e que seja factual, e que seja precisa. Então, assim, o conhecimento, ele depende da argumentação racional. Se você quer explicar o mundo, você vai ter que criar fundamentos e conclusões que sejam fortes o suficientes, robustos o suficientes para poder expressar aquela verdade sobre o mundo. Nesse ano vai sair em breve o meu livro com a Planeta sobre esse assunto, que será sobre argumentação racional e falácias. E eu falo sobre isso, eu explico como se dá esse processo. Porém, quando se dá no convencimento, quando você tem que persuadir alguém a agir, a fazer alguma coisa, a prática é usar as emoções. Então, sim, o uso do ódio para ganhos políticos é um modo de persuadir o eleitorado bolsonarista a votar no Bolsonaro. Isso é feito. Não quer dizer que é a melhor coisa a ser feita, mas é como se faz. Não sei se vocês já viram um filme, por exemplo, como Coração Valente, que tem a história do William Wallace, um líder escocês contra a Inglaterra. Quando um líder vai fazer um discurso, né, para convencer os seus soldados, os seus guerreiros, a enfrentarem outro exército no campo de batalha, ele não vai usar argumentos racionais para isso. Ele não vai dizer o seguinte: olha só, os ingleses fizeram isso com a gente, por isso, portanto, isso. Não é uma construção de conhecimento. O que ele está fazendo ali é convencer aquelas pessoas a matarem e morrerem em campo de batalha. O apelo do William Wallace no filme é o seguinte: nós somos oprimidos pelos ingleses, nós somos vítimas do que eles fazem.
Portanto, nós vamos agora lutar lá pela liberdade. É liberdade agora, liberdade. Daí ele grita liberdade, sai correndo. Então, assim, quando se trata de persuadir alguém para votar no candidato, o jogo não é um jogo racional, no sentido argumentativo, lógico, sabe, coerente. Aí você parte para uma outra esfera que é convencer a pessoa, é persuadir a pessoa a tomar uma ação. E aí as táticas usadas, os recursos discursivos usados, não são os mesmos recursos usados para construir um conhecimento. E aí, quando você tem agentes políticos que compreendem a força das emoções, negativas nesse caso, né? A raiva, o ódio, a intolerância, quando ele compreende a força desse tipo de emoções e como ele pode usar isso, instrumentalizar isso para destruir os seus inimigos, isso é muito perigoso, isso é muito nocivo, isso é muito preocupante. Então, é isso. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para vocês. Eu preparei uma aula para o dia 12 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aula que eu vou dar ao vivo, para vocês poderem fazer perguntas e interagirem comigo e para você se inscrever nessa aula, onde vocês vão aprender todo o básico do mercado de ações. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito, é todo o básico que você precisa saber, nunca mais cair em armadilha nenhuma. Então vai lá agora, clica aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Um abraço e até lá!